Bem-vindos! Eu sou o Elf, apresentador e guia no maravilhoso mundo da fantasia moderna. Hoje vamos falar de uma animação, Dungeons & Dragons, conhecida no Brasil por Caverna do Dragão. Aproveite e já se inscreva se não for inscrito, compartilhe o vídeo para nos ajudar a trazer mais conteúdos. Sigam também nosso parceiro do canal, Mato Grosso News, uma das maiores web TVs do Brasil. Antes de mais nada, esse vídeo é um pedido da inscrita Raquel do canal Casal Gamer. Ela fez uma pergunta bem específica que vou procurar responder nesse vídeo. Como achei que outras questões também deveriam ser respondidas, acabei ampliando um pouco mais o assunto. Se puder, sigam também o Casal Gamer. São divertidos, sempre recepcionam super bem seus seguidores. Vou deixar o link no canal desse vídeo. E agora vamos para o assunto. Primeiramente precisamos conhecer a origem desse desenho, para mais na frente entender o motivo dele ter sido cancelado, e que isso faça algum sentido. No nome original do desenho se chama Dungeons & Dragons, ou Masmorras e Dragões na tradução livre. Aqui no Brasil ele ganhou o nome de Caverna do Dragão, que apesar de não ser literal, até que ficou próximo, visto que o Brasil tem mania de colocar nomes ridículos em muitas dessas produções que vêm de fora. Agora que você sabe o nome original, algumas pessoas podem ter pensado: Dungeons & Dragons não é o nome de um RPG? É exatamente isso, um desenho baseado no popular RPG. Não confunda com RPG Reabilitação Postural Global da Fisioterapia. RPG nesse caso é a sigla em inglês para Role Player Game, ou seja, jogo de interpretação de personagem. A animação surgiu após o lançamento do jogo. Foi coproduzida entre 1983 e 1985 pela Marvel, que era a coprodutora, a TSR, empresa que produzia os jogos Dungeons & Dragons, e a Toei Animation, que desenvolvia a animação. E foi criado principalmente para ajudar a impulsionar a venda do RPG e a venda de brinquedos pela Mattel. Atividade muito comum na época dos anos 80. Sempre que um desenho era lançado, os verdadeiros lucros vinham da venda dos brinquedos. Veja exemplo como He-Man, Thundercats, G.I. Joe, Ursinhos Carinhosos, entre outros. Guardem bem essa informação. Foram produzidos 27 episódios divididos em 3 temporadas, lançados na rede de televisão americana CBS. No Brasil, foi transmitido pela Rede Globo a partir de 1986. Apesar do grande sucesso, foi cancelada. A história. Tudo começa quando 6 adolescentes embarcam na montanha-russa de um parque de diversões. Após passarem por um túnel, eles são transportados para uma outra dimensão chamada O Reino. Ao chegar no reino, eles conhecem um ancião, que é conhecido por Mestre dos Magos, que os guia em várias aventuras, enquanto buscam encontrar uma forma de voltar para seu mundo e fugir da perseguição do vilão Vingador. Curiosidade: a história seria bem diferente. Originalmente, o criador do desenho, Dennis Marks, chamou de Sword and Sorcery, Espadas e Feiticeiros, e apresentou a NBC. A história possuía mais elementos baseados no jogo de RPG Dungeons & Dragons, mas foi rejeitada pela produtora. Dennis alterou a história e conseguiu os direitos para utilizar o nome do jogo, Dungeons & Dragons, e foi lançado em 1983 pela CBS. De acordo com o criador, o Vingador é uma versão distorcida de O Mágico de Oz. Vamos agora a curiosidades dos episódios. Não pode aparecer calcinha. No episódio A Noite Sem Amanhã, a cena em que os garotos vão resgatar Presto, podemos ver a calcinha de Sheila. Essa cena, em especial, foi corrigida mais tarde e a calcinha foi pintada de rosa, para ficar parecida com o vestido. No entanto, aqui no Brasil, essa cena não foi corrigida. A gente teve a experiência de poder ver o episódio na íntegra. O episódio Vale dos Unicórnios. Kelek é um feiticeiro do mal que aparece nesse episódio e é um dos únicos personagens secundários da série que acabou sendo adaptado para a linha de brinquedos. O episódio Prisão Sem Muros. A curiosidade desse episódio fica a cargo do roteirista, Steve Gerber, criador de Howard o Pato e também responsável por várias das histórias do personagem Homem-Coisa, que inclusive foi homenageado nesse episódio, onde a criatura tem os traços do personagem da Marvel.
Curiosidade do episódio Servo do Mal. Aqui temos uma das maiores referências da Marvel, e nesse episódio em específico nós podemos ver o personagem Eric se distraindo lendo um gibi do Homem-Aranha. Uma curiosidade não específica de nenhum dos episódios é com relação a Tiamat. Não sei se vocês sabem, mas Tiamat é fêmea. Na versão original, Tiamat é a rainha dos dragões. O que acontece é que Tiamat foi dublado por um homem nos Estados Unidos e alguns desses episódios, quando vieram no Brasil, passaram a ser dublados por José Santa Cruz e Amaury Costa. Concorrência com outras obras. Para quem não sabe, a Marvel também nesse mesmo período estava coproduzindo outros desenhos como G.I. Joe, Transformers, Thundercats e Muppets Baby. Agora vamos à questão que mais gera debate e teorias. Qual foi o último episódio exibido de Caverna do Dragão? O último episódio exibido foi o chamado The Winds of Darkness, ou no Brasil, A Névoa da Escuridão. Ele é o 6º capítulo da 3ª temporada e o 27º episódio da série. O capítulo foi exibido no dia 7 de dezembro de 1985. Na história, vemos os heróis enfrentando um vilão sinistro chamado Darkling, que é uma das criaturas existentes no mundo de Dungeons & Dragons. Esse ser é capaz de produzir uma névoa sinistra que suga a energia vital das vítimas. E para a surpresa de todos, Hank, o líder da equipe, acaba sendo capturado por essa neblina. Assim, os heróis precisam encontrar uma forma de derrotar o Darkling, e quem assume a dianteira do grupo é Eric, que precisa mostrar sua evolução e seu altruísmo. E para ajudá-lo na sua missão, eles precisam convencer uma idosa chamada Marta, antiga pupila do Mestre dos Magos. Agora vem a questão que mais gera polêmica. Por que foi cancelado? Surgiram inúmeros boatos sobre o que levou o cancelamento. Tivemos histórias sobre ter sido tirado do ar porque era muito violento, ou porque grupos de protesto achavam que ele era algo satânico, mas o real motivo foi bem menos impactante. O show simplesmente começou a perder audiência e, como ocorre com muitos outros shows, principalmente em virtude das produções da época, como já citei, G.I. Joe, Transformers, Thundercats, Muppets Baby, tinham bem mais audiência do que Caverna do Dragão. Mesmo que no Brasil a série seja muito querida, nos Estados Unidos ela não tinha tanto público. E a venda de brinquedos também ajudou na tomada de decisão dos envolvidos, já que os concorrentes vendiam bem mais do que Caverna do Dragão. Personagens de Caverna do Dragão estão mortos? Essa é uma das principais lendas urbanas criadas em torno de Caverna do Dragão, levando-se inúmeras teorias, debates e discussões em fóruns. Para piorar, supostas cartas de envolvidos na produção ajudavam a confirmar a história, mas no fim tudo passa de uma teoria dos fãs. Quem desmentiu a história foi Michael Reaves, um dos principais roteiristas da animação. Qual o final de Caverna do Dragão e por que ele foi descartado? Caverna do Dragão teria um último episódio chamado Requiem, ou Requiem em português brasileiro, que seria o 28º capítulo da série. Na história, Vingador e o Mestre dos Magos se encontram. O vilão propõe um desafio, ele vai tentar seduzir os heróis em seu caminho, enquanto o Mestre dos Magos se recusa a ajudá-los. Caso os heróis resistam e mantenham-se fiéis ao Mestre, o próprio Vingador os levaria para casa. Eventualmente, eles são enviados para a missão e se arriscam em vários perigos, mas Mestre dos Magos aparece e os ignora. Claro que o Vingador surge e diz que os levará para casa e acusa o Mestre dos Magos de ser o grande vilão responsável para que eles continuassem naquele reino. Isso divide a equipe. De um lado, Presto, Eric e Sheila decidem acreditar no Vingador, enquanto Hank, Diana e Bob, e o Unicórnio Uni também, claro, ficam ao lado do Mestre dos Magos, mesmo sem entender seus propósitos. No fim, os dois grupos se juntam novamente, há uma grande batalha final e é revelada que a grande missão em Dungeons & Dragons era que eles conseguissem fazer o Vingador se redimir. Com isso, uma teoria dos fãs se confirmou: Vingador é filho do Mestre dos Magos, que foi corrompido por seguir um mestre maligno.
No fim, a história se encerra, o final fica em aberto, mencionando que todos os heróis recebem a oportunidade de voltar para o mundo real ou continuar nesse reino fantástico. Raquel, já que você nos fez uma pergunta, sim, Vingador é filho do Mestre dos Magos. Apesar da animação não ter sido produzida, o roteiro é oficial e, como citei, já existiam indícios em outros episódios que diziam que o Mestre dos Magos provavelmente tinha alguma ligação com o Vingador, a ver pela preocupação que o baixinho cuida do vilão derrotado. O motivo de não ter sido produzido foi porque, diferentemente do que ocorre atualmente, muitas séries costumam pelo menos ter seu fechamento de temporada, mas em meados dos anos 80 a prática não era utilizada pelas emissoras. Então, se um programa não tinha o retorno que eles queriam, era cancelado e pronto. E esse capítulo final, ele foi produzido? A resposta é não. O último episódio nunca foi produzido oficialmente. No entanto, se considerar que o roteiro foi apresentado para virar a respectivo episódio final e ele já estava pronto, então a resposta é sim. No entanto, esse roteiro acabou sendo postado num site dos criadores, vou deixar o link na descrição. E alguns fãs acabaram adaptando o texto para um quadrinho que pode ser acessado online, também vou deixar o link. Algum tempo depois, outro grupo de fãs fez um recorte de cenas de vários episódios e criou uma montagem para desenvolver esse episódio final. Tem chance do desenho voltar? Infelizmente a resposta é não. Como foi dito no início, o direito do desenho pertence a 3 empresas. A Marvel, que perdeu o interesse na obra por conta do baixo índice de público em meados dos anos de 1993, entrou em falência e ficou sem dinheiro para renovar várias de suas propriedades. A TSR entrou em dificuldades financeiras em 1983 e se dividiu em 4 outras empresas, cada uma com produtos distintos, e a parte que era detentora dos jogos Dungeons & Dragons foi depois vendida para a Hasbro. E a empresa Toei Animation se tornou uma potência no ramo de animação, se focando principalmente nos produtos para o público interno, a exemplo de One Piece, Dragon Ball, Cavaleiros do Zodíaco. Além do que, não é claro se a Toei tinha os direitos de produção ou somente os direitos de exclusividade para produzir o desenho. Se for isso, uma continuação animada provavelmente teria que ter o desenvolvimento pela Toei, mas uma produção cinematográfica não precisa ter seu envolvimento. Acharam confuso? Se sim, saiba que fica ainda pior. Agora vamos falar dos 27 episódios que foram produzidos. Eles passaram a pertencer à Saban Entertainment. Essa, por sua vez, vendeu os direitos para a Fox, que depois foi comprada pela Disney, que também comprou a Marvel, que era a dona inicial dos direitos da animação. A Disney não teve interesse e vendeu os direitos para uma empresa chamada Mill Creek, não ficando claro se a Mill Creek só tem os direitos de exibição. Mas em 23/5, um comercial da Renault para o público brasileiro, que por sinal ficou muito bem feito, a empresa teve a aprovação da Hasbro. A campanha conta com os atores brasileiros dando a vida aos personagens do desenho, sendo Yara Sherry como Diana, Samantha Miller como Sheila, Thiago Doncev como Bob, Alex Paulo Lopes Conrado como Eric, Felipe Gomes como Presto, Charles Nakashi como Hank e Giovanni Venturini como Mestre dos Magos. Se levar em conta que a Renault conseguiu a licença para um comercial somente com a Hasbro, que é detentora da marca Dungeons & Dragons, pode ser que outra empresa consiga licença para um filme. O problema é que não sabemos que tipo de acordo foi firmado. Se no caso de um comercial, as regras dos direitos podem ser diferentes. O problema principal também continua esbarrando na mesma questão. O desenho fez muito sucesso somente aqui no Brasil, não sendo aclamado em outros países. Isso leva a uma questão: já que a Renault fez um comercial tão bem produzido, poderia o Brasil realizar uma versão para o filme? A resposta é aparentemente não. O cinema brasileiro não é focado em agradar parcelas pequenas do público e preferem produções mais baratas, que tenham um público maior para ter uma garantia de retorno. Essa questão do porquê o cinema brasileiro não investe em produções de fantasia, podemos debater em outro vídeo. Caso esse vídeo passe de 1.500 visualizações, posso desenvolver esse tema.
Possivelmente alguém vai falar: tenho certeza que eu vi um filme sobre Caverna do Dragão. Sinto informar que não é bem assim. Acabei de comentar que os direitos do desenho são bem confusos e o interesse da Hasbro sempre foi o mínimo, visto que o custo de produção não é barato e a fanbase em outros países, especialmente nos Estados Unidos, não é alta. O retorno não é garantido, ainda mais que o lucro vai ter que ser dividido entre as empresas envolvidas. Nesse caso, o filme teria que ter uma garantia muito alta de bilheteria para valer a pena o investimento. Afinal, desenvolver uma propaganda, a empresa é dona da marca, libera os direitos para receber um valor em contrapartida, tipo um aluguel. Ela não tem que investir nada. Mas em um filme, as empresas donas da obra primeiramente precisam investir para contratar diretores, atores, empresas cinematográficas, distribuição, marketing, etc., para somente depois do lançamento dividir os lucros. E o referido filme que está para ser lançado trata-se de uma obra baseada no jogo de RPG. A Hasbro quer vincular seus filmes a seus produtos atuais. Aparentemente não possui interesse em vincular exclusivamente o desenho. Mas o sonho, ainda que pequeno, pode ocorrer, pois no novo filme já surgiram informações vazadas que em uma pequena cena poderemos ver o grupo de aventureiros do desenho ao fundo, sendo somente um easter egg. Fora isso, saibam que será uma história presente nos livros e que deve ser completamente diferente do desenho, com mundos e personagens próprios. Vale lembrar que tem uma grande chance desse filme acabar sendo horrível, pois já foram lançados anteriormente Dungeons & Dragons, a aventura começa agora. Esse filme é horrível. E depois foi lançado Dungeons & Dragons 2, o poder maior. E com grandes poderes, o que vem? Grandes filmes horríveis, porque esse ficou pior do que o primeiro. É inassistível. Depois foi lançado Dungeons & Dragons, o livro da escuridão, que alguém pode até pensar, não, agora eles acertaram. Não, ficou pior ainda do que o segundo. Esse aqui, ele deve ser esquecido da face da terra. Ele foi simplesmente lançado diretamente para o serviço de VHS na época e ele é sofrível, é o pior dos três. Agora, mais recentemente, será lançado Dungeons & Dragons Honra entre Rebeldes, que até o momento não se sabe se vai ser bom ou ruim, mas pelo histórico de filmes que já foram produzidos por Dungeons & Dragons, eu estou com o pé atrás. Acredito que muitos outros fãs infelizmente também estão. Com isso, chegamos ao final desse vídeo. Se vocês gostaram, ajudem nosso trabalho, seguindo o canal, deixando um like, sigam também nosso parceiro Mato Grosso News e deixo um convite para que se inscrevam no nosso Instagram, pois sempre temos novidades e trailers do mundo pop. E participem também da aba Comunidade aqui no YouTube. Sempre tem uma notícia e uma enquete para que vocês possam interagir conosco. Fiquem bem e até a próxima!